Me ouvindo bem? Sim, Está me ouvindo bem? sim. Você está ouvindo a gente? Você consegue ouvir? Ué, porque meu tá achando meu fone um pouco estranho. Acho que tá de bolsa. Podemos começar, Fran? Que aí eu já... Pode. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, boa noite. Hoje à noite será o nosso grupo de estudos sobre ruralidades e saúde mental, que está sendo uma iniciativa conjunta do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis com a campanha Cuidando de Si e Cuidando do Mundo, do Setembro Amarelo, aqui do Engaja Mundo. A convidada do grupo de estudo de hoje é Franciele Alves. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Psicologia da UFRN, na linha de pesquisas de Psicologia, Política e Socioespacialidades, e é especialista em saúde da família, com ênfase na população do campo. Ela atua nos temas de relação de gênero, atenção primária à saúde, movimentos sociais e populações originárias, tradicionais e rurais. E aí, Fran, fica à vontade para fazer sua fala. Quando você terminar a sua fala, a gente abre o debate para o pessoal fazer pergunta, dúvida que tiver da sua fala. Tá certo? Fica à Tá vontade. certo. Boa noite, gente. Então, eu queria falar primeiro que qualquer, tipo, se vocês quiserem interromper, podem avisar e interromper a qualquer momento. Se tiver também alguma linguagem, alguma dúvida do que eu esteja falando, também pode interromper e perguntar, que às vezes, né, saem umas coisas meio acadêmicas, assim. Enfim, é isso. E aí eu gostaria também de começar com um diálogo, assim, com vocês, perguntando primeiro o que vocês compreendem por saúde, se tiver um ou dois voluntários, assim, para a gente poder pensar isso. Vamos, gente. O que vocês acham que vocês entendem por ser saúde? Vou começar. Calma, Lu. Quando eu penso em saúde, me lembra aquela determinação lá da Organização Mundial da Saúde, que a saúde é física, mental, espiritual, uma coisa integral, que não está relacionada ao conceito de doença, que saúde é algo muito maior. Enfim, eu acho que o que me vem à saúde, quando eu penso em saúde não é o oposto de doença. Saúde é o manejo do adoecimento, é o manejo da saúde, enfim, é algo muito maior do que apenas o adoecimento, assim. Isso. Mais alguém? Concordo. Concorda? A gente, eu também estou no mesmo. Para mim, saúde, eu pensei a mesma coisa que a Malu falou, por isso que eu não ia falar nada. Certo, tá bem. Então, outra pergunta. O que para vocês é rural? O que é rural para vocês? Isso é fácil, né, gente? Acho que remete muito ao campo em si, o sítio, tipo. Eu sei que acho que engloba tudo, né? Tipo, floresta e tudo mais. Mas o rural em si me vem o estereótipo mesmo de tipo, morar na fazenda. Sim. Alguém mais? A gente já teve altas conversas aqui no GT sobre a questão do urbano e rural e cheguei à conclusão que eu não sei mais de nada. É verdade, eu chego nessa conclusão também. O meio rural era o que mediava as nossas relações sociais até a Revolução Industrial, que a partir do momento foi quando a gente começou a pensar na urbanização, quando as pessoas vieram do campo para as cidades industrializadas, e a partir desse momento
estamos subjugados ao meio urbano, embora ainda tenha o rural. Eu sou geógrafa, gente, estudo essas coisas, desculpa. Tudo bem. Mas então a gente não tem mais rural? A gente tem, só que ele não é mais, em termos de relações sociais, não é ele mais que comanda, medir as relações hoje na nossa sociedade como um todo. Hoje estamos subjugados ao meio urbano. Eu falo isso, gente, porque na geografia eu também passei muito por esses momentos, assim, o que é rural, o que é urbano, não sei mais de nada, que nem o André falou. Muitas dessas coisas foi culpa minha, André, eu peço desculpas, tá? Eu ainda tô aprendendo também. Normal. Então, saúde é mais ou menos isso é exatamente isso, na verdade, que Malu falou e que vocês concordaram, né? Que pela definição da OMS é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades, e as doenças, né? Hoje, dentro da literatura da saúde, a gente compreende a saúde como um processo, não só mais como algo estático, né? Mas que a gente chama de processo saúde, doença, cuidado, que essas coisas estão entrelaçadas e que elas acontecem de forma fluxa, né? Não existe um estado total de saúde, um estado total de doença, um estado total de cuidado. O que vai um pouco de encontro à ideia da OMS, né? Que é um estado completo, mas que a gente faz essa crítica, como que a gente consegue esse estado completo de bem-estar físico, mental, social. Isso é uma coisa impossível, né? Então, assim, atualmente a gente compreende a saúde como esse processo de saúde, doença e cuidado. E o rural, né? A gente tem exatamente essas ideias, né? Que é uma coisa do passado que ficou para trás, que já não existe, ou então que existe, mas é uma coisa ultrapassada, né? Que não faz mais parte, né? Da nossa sociabilidade, enfim. No entanto, ou então a gente compreende como um lugar mágico, né? Tipo, eu vou para fazenda ficar balançando numa rede. Não que a fazenda não seja rural, mas é rural sim. Mas hoje em dia a gente tem uma concepção de ruralidade como um sistema de modo de vida, né? Como um território não só na perspectiva física, material, mas um território de significados, significações. E aí, esse território de significados e significações é um território plural. Então, existem vários rurais, por isso que a gente chama atualmente, dentro de algumas correntes da geografia da saúde, de ruralidades, né? Territórios e ruralidades. Por quê? Porque a gente tem várias populações com diversos modos de vida vivendo no campo, na floresta ou nas águas, e que todos esses são vistos como ruralidades por algumas características comuns, né? Enfim, que essas características comuns vêm muito, como Bárbara disse, desse contraste com a cidade, né? O modo de vida da cidade, o modo de vida do rural. Enfim, e aí a gente tem a definição mais ou menos, né, de alguns povos que vivem nos territórios rurais, que são as populações indígenas, populações quilombolas, as populações camponesas, ribeirinhos, aquela galera que vive naqueles pallets na Amazônia, que eu não lembro o nome, muitos ciganos também, porque são populações que são nômades, né? Mas que também podem ser populações rurais. Também trabalhadores volantes, enfim, a gente tem uma pluralidade gigante de populações rurais hoje. E aí eu quis trazer essa definição de saúde, porque eu acho que é uma definição que media muito esse debate para mim, que é a definição, que é uma definição que eu conheci através do MST, né?
que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Malu falou, né, que eu sou especialista em saúde da família do campo. Essa especialização, ela se dá através de uma residência, né? Uma residência em saúde. E aí a minha residência em saúde era uma residência que ela era organizada em conjunto com a UPE, a Universidade de Pernambuco, as populações não, como a CONAC, né, que é o órgão, que é o movimento social das populações quilombolas, e o MST. E aí a gente fez essa discussão muito mediada por esse conceito, né, que a saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. E aí eu falo isso, por quê? Porque para a gente conseguir conversar sobre saúde mental, né, a gente tem algumas definições, mas a gente precisa ver isso de uma forma mais ampla, né? A definição da OMS também tem a ver com aquilo, é a capacidade de lidar tanto com as emoções positivas quanto com as emoções negativas, que eu concordo, mas acho um conceito um pouco limitado. No senso comum, né, a saúde mental é a ausência de doença, de sofrimento psíquico, que são os transtornos mentais, né, conhecidos como os transtornos mentais. Mas numa perspectiva ampla, a gente estuda através da determinação social da saúde, né, que a saúde mental da gente não tem apenas a ver com essa divisão clássica que a gente tem, né? A gente vive numa sociedade extremamente binária, que são sempre conceitos contrastados, né? Mente e corpo, e aí a gente compreende muito qualquer tipo de sofrimento psíquico como algo da nossa cabeça que a gente criou, né? Que é individual, que é uma questão do ser humano, as pessoas querem fazer psicologia para se entender, né? Enfim, e aí faz essa separação do corpo e da mente. E aí um problema de saúde mental é um problema da sua mente que você foi lá e criou essa lombra. Mas, na verdade, né, a gente atualmente concebe a saúde mental como conceito amplo em que a gente compreende que os nossos modos e condições de vida determinam também a nossa saúde mental, ou seja, as suas condições de moradia, se você tem acesso ou não à cultura, a uma alimentação saudável, né? Como são suas relações sociais, como é sua participação política, enfim, todos os aspectos do campo da nossa vida estão ligados à nossa saúde mental e afetam mutualmente o corpo, né? O corpo não está separado da mente, ou seja, a saúde mental, ela compreende todo o nosso corpo. Enfim. E aí, uma coisa, trouxe isso aqui como uma coisa interessante, que é que a gente atualmente tem uma política nacional integral de saúde das populações do campo, das águas e das florestas, né? Que inclui todas aquelas populações que eu tinha dito anteriormente. Que essa política que foi gestada durante os governos do PT, ela tem, né, como objetivo, apesar de que nesse governo agora as políticas não existem, né, ela tinha como objetivo conseguir reconhecer a especificidade dessas populações do campo e partir de um princípio do SUS que é a equidade, que para quem não sabe, é tratar os desiguais como desiguais, né? Se você tem uma questão de saúde e a outra pessoa tem uma outra questão de saúde, cada uma merece o cuidado específico, né? Não é igual. Você precisa do cuidado que você precisa a partir da sua especificidade, da sua inequidade, enfim. E aí, essa política foi lançada para garantir que essas populações tivessem acesso ao tipo de cuidado em saúde que elas merecem. Mas o interessante é que não existe nenhuma menção direta sobre questões relacionadas ao cuidado em saúde mental em toda a política.
Na verdade, só tem uma menção a isso, na verdade, que é sobre questões relacionadas ao trabalho, né? Que pode haver algum tipo de pode ocasionar algum sofrimento psíquico. E aí, dentro da literatura científica, no entanto, a gente já tem alguns estudos, né, relacionados à saúde mental em contextos rurais, né, com populações específicas, populações do MST, quilombolas, não tem muito assim do campo em geral, né, mas indígena tem pouco também, mas principalmente população quilombola, MST, assim, a gente já tem algum escopo teórico para falar sobre isso. E aí o que mais aparece na literatura é que as principais questões são o uso problemático do álcool, né? A depressão, a ansiedade, transtornos mentais comuns, que é tipo quando você tem alguns sintomas de sofrimento, mas eles deixam de ser leves, só que você não consegue enquadrar em nenhum tipo de transtorno, né? Eles botam o nome de transtorno mental comum, né? Que é tipo aquele povo que na zona rural, quando eu trabalhava, o povo falava muito, tá mufino, não sei o quê, a pessoa tá sem energia, enfim. A ideação suicida está aí também, porque os estudos com a população indígena vêm há alguns anos, né, mostrando que a população indígena é a que mais se suicida no país, em termos de proporcionalidade, né? A média brasileira, acho que é de menos de 10% de suicídio na população, de menos de 10, alguma coisa em números totais a cada 100 mil, e na população indígena é quase 23 a cada 100 mil. Então é um número assim muito, muito, muito alto. E a lesão autoprovocada, né, que a gente costumava chamar de automutilação, que é um problema bem grande também, que vem aparecendo ultimamente nas populações rurais. E aí, como eu trouxe isso, né, dessa diversidade das questões, eu preferi trazer a minha experiência com as populações que eu tive contato, né, que eu pude cuidar, para a gente poder conversar, para ser uma coisa mais amparada na experiência do que na teoria, porque eu acho que, assim, no meu viés faz mais sentido, pelo menos. E aí, durante a residência, né? Antes da residência, na verdade, já na graduação, eu comecei a ter contato com a população assentada do MST, com as populações quilombolas aqui do Rio Grande do Norte. E aí, durante a residência, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com a população assentada do MST, quanto com a população acampada e atingida pelo crime da Vale, o rompimento da barragem lá de Brumadinho, e com a população quilombola, e atualmente no mestrado eu estou me aproximando da população indígena, porque minha dissertação vai ser sobre a população indígena. E aqui, primeiro eu queria falar sobre a população da zona rural de Iratama, em Garanhuns, Pernambuco, que era onde eu trabalhava, que essa foto que está aí em cima, as duas, na verdade, né? Uma é no interior da unidade de saúde da família que eu trabalhava, e a outra é a parte de fora da unidade de saúde que eu trabalhava. Aí eu trabalhava aí numa equipe multiprofissional, que tinha, além dos profissionais do posto, né? A minha equipe da residência tinha nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, farmacêutico, e dentista, e enfermeira. Enfim, e aí essa zona rural lá de Garanhuns fica a uns 34 quilômetros de Garanhuns. E não tem mais nenhum aparelho do Estado nesse lugar, a não ser o postinho. Ou seja,
se qualquer coisa que acontecer naquele lugar é o postinho. É tipo assim, uma coisa que eu sempre falo é que, tipo, quando eu nunca pensei que eu ia para a residência de saúde da família e ia virar psicóloga de todos os campos possíveis, porque era problema jurídico, problema na escola, problema de adoção, tudo, qualquer problema que as pessoas tinham, elas recorriam aí por causa da ausência do Estado, né? E aí, isso é uma questão que é muito, 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 muito importante para o campo da saúde mental. E aí, aqui eu trouxe as questões, as principais questões que são de saúde mental ou relacionadas, né? Lá em Iratama, e deixa eu explicar uma coisa. Iratama é tipo, aí onde vocês estão vendo, é o centro do distrito, né? Só que eu não lembro qual é a extensão territorial, mas é um negócio tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que, enfim, né? É bastante difícil. Acho que tinham 10 microáreas. Microáreas são as regiões de saúde que se divide o trabalho dentro da unidade para conseguir organizar, né? Cada microárea tem um agente comunitário de saúde e assim a gente consegue organizar o trabalho, ou seja, e são territórios próximos uns aos outros, geralmente, né? Porque agora estão fazendo umas coisas tão doidas também com isso na saúde que eu já não sei mais. Mas geralmente era para ser assim. E aí ficava o posto aí no meio e a gente tinha que ir andando para os cantos, ou então às vezes o carro levava quando tinha bondade, porque também não era assim, vou levar. Não era tipo uma guerra para conseguir ir atender as pessoas. E aí uma das questões lá muito grande era a violência contra a mulher. Inclusive o tema do meu trabalho de conclusão da residência foi sobre a violência contra a mulher, né, o impacto na saúde mental, porque assim, gente, era uma coisa de outro mundo. E muito disso vem das relações desiguais de gênero, que vem de uma realidade conservadora, enrijecida, né? Que o meio rural, de certa forma, ainda tem muitos dos valores morais muito, muito enrijecidos. Por exemplo, essa questão da mulher, a mulher ainda ser vista como propriedade do homem, né? Enfim, as meninas casam muito cedo, 18 anos, para sair de uma situação de violência, geralmente na casa dos pais, para passar para outra situação de violência na casa dos maridos. E aí, a maioria dos casos que eu atendi, assim, que eu tentei fazer algum tipo de terapia focal, foram de mulheres ou crianças que eram afetadas indiretamente pela violência contra a mulher. A violência contra a população LGBTQIA+, que também é reflexo, né, dessa questão do engessamento das relações sociais e dessa forma de vida que ainda está muito amarrada a valores conservadores. A vulnerabilidade socioeconômica, né, porque a maior parte da população vive de Bolsa Família. Não, a gente pensa que, né, as pessoas moram na zona rural e elas sempre vão ter uma terrinha para plantar. Mas a realidade do nosso país não é essa, né? A gente sabe que é um país totalmente dominado pelo agronegócio, né? E o agro não é pop, não é tech, não é porra nenhuma. É só, enfim. Lá eles têm, é circulado, assim, tipo, de fazenda de gado. Então, eles não têm terra para plantar. E aí eles vivem todos, a maioria, grande parte do Bolsa Família. E existe um processo migratório ainda muito grande para São Paulo. Porque a única forma, para São Paulo ou para Recife, a única forma que eles veem de ter acesso a alguma possibilidade de melhora de vida é saindo do lugar em que eles vivem para poder conseguir ganhar a vida. Então, assim, os jovens, a maioria, tipo, mal faz 15 anos, 16 anos, já quer sair da zona rural
para poder conseguir, né, ter essa ser alguém na vida, né, como eles dizem, como nós dizemos também, né. E daí já vem outras coisas, né, que também derivam dessa questão da vulnerabilidade socioeconômica, como o uso problemático do álcool e outras drogas, porque, tipo, as pessoas não têm condições de vida, ficam totalmente desesperadas, e aí os homens começam a beber muito, 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 e que é outra coisa que já se relaciona com a violência contra a mulher. E aí você vê que é um grande ciclo, né, daquela coisa da determinação do sofrimento. É claro que, tipo, você não tem dinheiro em casa, aí o seu marido sai para beber, passa o dia todo bebendo, e chega em casa, te bate, você não tem dinheiro, aí enfim, aí vem outras coisas, por exemplo, sua filha está se automutilando na escola, e aí como isso não se tornar um sofrimento, né? E aí vem essa questão do sofrimento psíquico com sintomas depressivos e ansiosos em mulheres, principalmente as mulheres todas, assim, têm muito sintoma depressivo e ansioso. E aí não tem acesso à RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Por quê? Porque é 34 quilômetros e a passagem de lá só passa um ônibus, que é um ônibus, não é um ônibus de linha, é aqueles ônibus de viagem. E a passagem é R$ 7,50. Então, e fora que quando você chega no CAPS, né? Se você for atrás de um cuidado para a sua saúde mental, você chega no CAPS lá em Garanhuns, você tem que passar por 2 acolhimentos para poder ser atendido, que eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, né? Aí você tem que ser acolhido uma vez, participar de um grupo de acolhimento, depois ser acolhido outra vez, participar de outro grupo de acolhimento para depois você ir. Aí para uma pessoa que já não tem dinheiro, gastar R$ 15 uma vez, mais R$ 15, 2 vezes, R$ 30. Às vezes, Bolsa Família da pessoa é R$ 80. Pronto, acabou a renda. E aí, como que o tico-teco da pessoa fica bom? Não fica. Aí, outra coisa, alto índice de depressão em idosos, porque eles veem que a cidade de Iratama em si, na verdade, o distrito inteiro é um distrito bem de idosos, assim, a faixa etária das pessoas são de mais velhos ou crianças. E eles ficam muito deprimidos porque da mudança, assim, da vida, né? Os filhos saem do lar e, a partir disso, eles mudam totalmente sua forma de viver e não tem, que já é outro tópico aqui mais embaixo, não tem nenhum tipo de lazer. Lá não tem nada para fazer. Tipo, é uma rua gigante com algumas ruas subindo de barro e não tem nada para fazer. Tem acho que tem uma missa uma vez por mês, porque o padre não mora lá e aí ele vai uma vez por mês fazer a missa. Uma coisa super interessante, né, que também é bem comum, é uma epidemia de benzodiazepínicos, que é os Rivotril, né, clonazepam, diazepam, remédio para dormir. Lá, todo mundo, se não toma, já tomou. E eles compartilham, assim, não só os benzodiazepínicos, mas os outros psicotrópicos, né, os outros remédios controlados para a saúde mental. E aí, assim, a dependência de benzodiazepínico ali é extremamente grande e muito por uma responsabilidade, né, tanto da rede de saúde mental, da RAPS, de atenção psicossocial, quanto da unidade básica de saúde da família, porque o médico que tinha, né, anterior, ele sabia da dificuldade, mas por mais que ele tentasse ajudar, ele criou um problema gigante, porque ele saía diagnosticando todo mundo com depressão e passando clonazepam e Rivotril ou amitriptilina para o povo tomar. E aí, tipo, todo mundo é assim, você tá assim, eu sei uma coisa boa. Aí dá.
E aí, dentro da unidade de saúde tem uma dificuldade muito grande de gerir isso, porque é uma passação de receita sem o acompanhamento devido, né? Já que a pessoa não está fazendo o acompanhamento na rede de atenção psicossocial, as pessoas vão passando receita sem ser reavaliado o caso. E aí as pessoas passam o resto da vida tomando clonazepam, diazepam e amitriptilina. É outra coisa que eu já tinha falado, um alto índice de lesão autoprovocada entre os adolescentes, que começou muito depois daquela série não sei, 13 razões, não sei o que, né? Essa série aí que eu não sei. É uma série da Netflix. Começou vários grupos, e isso é uma coisa incrível, né? Porque que o que Bárbara estava falando, né? Essa questão do rural e das. Eu acho que as fronteiras entre o rural e a cidade estão extremamente borradas, porque por mais que você tenha um modo de vida rural, você é extremamente bombardeado pelo modo de vida urbano. Por exemplo, esse povo ter acesso a essa série da Netflix, entrar num grupo do WhatsApp que tem o objetivo de ensinar técnicas para se cortar, para se automutilar, enfim. E aí, isso era uma questão muito grande em Iratama, principalmente. E quando a gente começou a averiguar, né, isso, a gente fez um grupo com essas meninas, a gente descobriu que tinha muito a ver com a violência em casa, né? Inclusive violência sexual. Porque, apesar de ser um grupo formado por causa que teve esse disparador, não eram meninas aleatórias que entravam nos grupos, eram meninas que realmente já tinham questões, né? Que disparavam esse sofrimento psíquico e elas encontraram uma forma para poder lidar com a sua dor ali. Lá tem um alto índice de trabalho análogo à escravidão também, que é uma coisa muito pesada, que era o maior motivo de sofrimento entre os homens, né? Principalmente, porque tipo, afetava muito o corpo dos homens e, consequentemente, a saúde mental, só que os homens têm uma dificuldade muito grande de procurar os serviços de saúde. E aí, como eu disse antes, né, tem essas fazendas de gado lá, e aí eles lá trabalham meio que assim, em troca de casa. Os fazendeiros têm as casas, e aí eles dão a casa para uma família, que às vezes é volante ou não. O volante é tipo as famílias que ficam indo atrás de trabalho em trabalho, né, nas fazendas. E aí eles pagam, tipo, R$ 150 por semana, e a pessoa trabalha das 6 horas da manhã até as 7 horas, 6 horas da noite. E aí, assim, em condições, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, fazendo manipulação de agrotóxico, todo tipo de violência contra o trabalhador possível acontece ali, além de ser um trabalho análogo à escravidão, né? Mas que, assim, todo mundo fecha os olhos e finge que, assim, não eles, né? Porque a população não consegue compreender isso como um trabalho escravo. Não consegue. Eles conseguem entender que essa é a forma de ganhar a vida. Outra coisa é o encarceramento da diferença, né, da loucura. Lá, tipo, tem muitas pessoas com sofrimento psíquico crônico, né, com os chamados transtornos mentais, esquizofrenia, bipolaridade, depressão recorrente, e aí a forma de lidar com isso é encarcerar. É tipo, você pegar um quartinho da casa, botar essa pessoa lá e medicar ela, e ela dormir o máximo que seja possível, e deixar ela lá, e ela ser retirada totalmente das suas relações sociais. E é assim, e é basicamente como se lida com a loucura ali. E é, assim,
horrível, gente. Um negócio horrível. E, por fim, a falta de lazer, né? Que é um negócio que ocasiona metade desses problemas aí, como, por exemplo, a questão do álcool. Mas o povo não tem o que fazer, vai fazer o quê? Beber. Só beber. Não tem um campo de futebol, não tem nada. Nada. E aí, pronto, a população quilombola de Garanhuns, a mesma questão das mulheres, né? Se repete. A questão de gênero se repete de todos os lugares, na verdade. Aí tem uma questão adicional, né, do Estado, que afeta muito a saúde mental de todo mundo, porque todo mundo fica... Todos os habitantes ali ficam na expectativa da demarcação da terra. Por quê? Porque, outra vez, as fazendas de gado invadem o território quilombola. Aí não tem onde plantar, então eles não têm o que vender. Aí, esse território é pior do que Iratama, porque em Iratama você pode pegar o ônibus de 7h50, só sair da sua casa e ir para a parada. Eles, para poder pegar o ônibus de 7h50, eles têm que andar 1 hora até o ponto de ônibus. Ou seja, é totalmente inacessível, assim, tanto para a saúde quanto para qualquer outro serviço. E aí eles não conseguem trabalho. E aí a comunidade é uma comunidade extremamente carente, que também vive à base de Bolsa Família. A vulnerabilidade socioeconômica, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante dessa coisa da violência do Estado, é que a UPE, que é a Universidade lá de Pernambuco, ela é uma invasora das terras quilombolas. Lá dentro das terras quilombolas tem um campus da UPE, que não dá nenhum retorno para a população, tipo, eles plantam várias coisas lá que, tipo, eles jogam fora, que tem vários relatos, e eles não dão nenhum retorno, e é uma invasora das terras, que é incrível, né? A vulnerabilidade socioeconômica que também é comum, o racismo ambiental e institucional, porque... Enfim, isso aí, né, que eu falei, já é uma questão de racismo ambiental, e o racismo institucional é que as instituições invisibilizam totalmente aquela população, é como se essa população não existisse. Não existisse, assim, tipo, só existe o castanhinho em época de festa, né, para dizer que é uma comunidade quilombola, que é uma cidade que tem população quilombola e tal, e tem festa, nanana. Mas o racismo institucional, inclusive, assim, dentro da saúde mesmo, né? Da forma como as pessoas são tratadas, porque a população de Estrela é uma população que é... Estrela é uma das comunidades quilombolas, que é uma população retinta, preta, 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 preta. E aí eles, inclusive, têm vergonha, sabe? Uma questão da autoestima. A autoestima, assim, a autonomia é muito, 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 muito afetada. Eles têm vergonha de buscar os serviços de saúde, porque eles nunca são bem tratados, né? Não é nem ser bem tratado, na verdade, eles nunca conseguem acessar com a facilidade que eles deveriam os seus direitos, né? Pensando na saúde como uma questão de direito. Uso problemático de álcool e outras drogas é a mesma coisa, sofrimento psíquico, sintoma depressivo e ansioso em mulher, mesma coisa. E aqui tem uma coisa muito importante que é mais agravante, porque lá tem muitas relações consanguíneas, né? Os parentes se relacionam entre si, né? Que é uma coisa comum em territórios quilombolas e indígenas. E aí tem muito caso de transtorno mental, ou então algum tipo de neuroespecificidade, neurodiversidade. Tem muito, muito, muito. Só que a RAPS não chega. E aí, lá em Garanhuns tinha um manicômio que foi fechado porque era
um manicômio que tinha várias evidências de tortura, estupro, enfim. Essas coisas que a gente sabe que aconteciam em manicômio, né? E aí ele foi fechado, e aí tem alguns dos moradores de lá que saíram da Providência. E aí eles são totalmente sequelados, né? Pelo uso dos medicamentos e pela experiência. E mesmo assim a população continua querendo a Providência. Eles chamam, eu queria a Providência de volta, porque era a única saída para quando as pessoas tinham transtorno mental lá, porque a rede de atenção psicossocial não chega. E agora, dos acampamentos lá da região metropolitana. Tem a maioria aqui das questões são questões que eu já tinha tratado, né? Que é da vulnerabilidade socioeconômica, só que cada um tem sua nuance. Essa daqui da vulnerabilidade socioeconômica tem muito a ver com o crime da Vale, né? Porque esses acampamentos, eu fui para 3 acampamentos, Maria da Conceição, Zequinha e o Pátria Livre. Eles ficavam à margem do rio Paraopeba, ou seja, eles usavam a água do rio Paraopeba para plantar, né? E o MST usa o que eles plantam para vender, lá tem um armazém do campo, e poder viver. E aí, quando mataram o rio Paraopeba, acabou a possibilidade deles plantarem. Eles estão tentando criar outras formas de plantar, né? Mas, enfim. E aí a vulnerabilidade socioeconômica que já era alta, agora é altíssima, gritante, né? Outra questão que afeta muito a saúde mental das pessoas lá, porque é um estado de vigília constante, né? Existe todo um esquema de segurança por causa das ameaças de reintegração de posse. Essa terra que eles estão ocupando são terras do Eike Batista, né, que eles ocuparam naquela época que ele foi condenado, e que que começou com a ocupação de mulheres no 8 de março. E aí ai, meu Deus, esqueci. A empresa do Eike botou as terras para leilão e uma outra empreiteira comprou. E agora estão querendo tirar eles de lá de qualquer jeito. E aí, pronto, eles vivem numa ameaça, assim, num estado de vigília constante. E aí é uma grande questão de saúde mental lá, porque todo mundo vive com medo de morrer, né? De uma hora para outra. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu já não falei. Lá tem uma questão que é assim, não é que é uma dificuldade de acesso a qualquer tipo de equipamento de saúde, na verdade, uma questão de que a rede de saúde diz que não reconhece o acampamento como um território que deve ser cuidado. Só que tem bem claro lá na política de saúde do campo que os acampamentos são territórios que precisam, né, de atenção básica, da atenção psicossocial, que é um direito, tudo isso, mas eles não sabiam o que é um postinho de saúde. Quando eu fui lá, eles tinham, a gente tem um cartão do SUS, né? Quem não tem o cartão do SUS sabe pelo menos o número e tal. Eles tinham cartão do SUS sem terra. Pense só no que é isso, né? Na forma de humilhação para uma pessoa. Tinha o dia do sem terra no posto, em um dos acampamentos que era atendido por posto. Os outros 2 não eram atendidos por nenhum posto. E tinha esse cartão do sem terra, do SUS, que eu nunca tinha ouvido falar, que é um absurdo, que é uma violência gigante, e que no cartão tinha escrito ser atendido apenas na UPA, ou seja, eles não podiam acessar nenhum outro serviço de saúde a não ser a UPA. E aí, enfim, uma coisa terrível, né? E aí também tinha uma grande problemática lá, que tem a ver com esse debate aí da ruralidade e do meio urbano, é que quando o MST vai fazer uma ocupação, ele
começa com recrutando as pessoas, né, para ocupar, porque se você vai ocupar, você precisa de gente para ocupar. E aí, muitas das pessoas são das comunidades e favelas urbanas. E aí, o acampamento Pátria Livre, ele tomou uma dimensão com esse recrutamento de um lugar gigante, assim, tipo, muito grande mesmo, muito grande. Mora 2.000, sei lá, 2.000 e poucas pessoas, que é bem grande para um acampamento, né? Que geralmente mora não, é 2.000 e poucas famílias. Um acampamento geralmente mora 130, 150, 200, lá mora 2.000. E aí, o que aconteceu? Todos os problemas de violência do contexto urbano migraram para o contexto rural. Aí, pense só. Aí, lá não entra polícia, né? Tudo é resolvido através das lideranças, dos coordenadores do MST, só que eles também não têm a capacidade de dar conta de 2.000 famílias, apesar da organicidade, né, que deveria funcionar, mas nem sempre funciona. E aí eu escutei assim também histórias de sofrimento, principalmente de mulheres terríveis, por causa dessa migração aí da violência do contexto urbano para o contexto rural. E por último, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da população indígena, né? Porque eu acho muito, muito importante a gente, neste momento, né, que a gente está passando agora, né, que a Amazônia e o Pantanal estão pegando fogo e a população indígena está sendo dizimada, e entender por que são eles as principais pessoas que se matam no país, né? A gente tem uma noção de que a colonialidade, né, o colonialismo acabou, né? Foi a entrada lá dos portugueses no país, e depois que eles invadiram, acabou. Mas existe, além da colonização da terra, existe a colonização do ser e do saber, né? De nós todos. Só a população indígena que resistiu. Mas, no entanto, eles tiveram as suas terras roubadas, a sua cultura demonizada e o seu modo de vida totalmente violentado, né? Tanto que várias populações, principalmente as populações aqui do Nordeste, que foram as que sofreram mais com a invasão, elas perderam muito das características do seu modo de vida. Muito porque o processo de aldeamento, né, que aconteceu em 2 momentos, que foi durante a catequização, que inicialmente, quando o português invadiu o Brasil, eles usavam os indígenas como escravos. Só que quando vieram os jesuítas, eles falaram que os indígenas tinham alma, então não vamos mais escravizar os indígenas. A gente vai criar aldeamentos. Só que tem um problema no aldeamento, porque o aldeamento retira o indígena da terra sagrada deles. E o indígena é um ser por si coletivo ligado à terra, que a terra também é um parente, né? Também é um ser que faz parte da família dele. Ou seja, o território é sagrado. E aí, isso é um dos principais acometimentos da sofrimento psíquico e depois do suicídio, né, entre os indígenas. E aí o outro aldeamento foi durante a ditadura militar, que eles tiraram os indígenas que estavam na fronteira e botaram fazendeiros, porque eles precisavam defender as fronteiras do Brasil, principalmente ali no Paraguai, na fronteira do Paraguai, né, que hoje é os Guarani Kaiowá, eu acho, por isso que tem toda essa treta, enfim. E aí isso só foi mudar com a Constituição de 1968, né, mas que não, que assim, que tipo,
aconteceram algumas demarcações, né? Mas não foi no nível que a gente precisava, é necessário. E eles continuam se matando. E aí que a gente vê assim, na literatura e também nas entrevistas, nos documentários, é que eles dão como os principais motivos para se matar a perda do território sagrado e o não lugar do indígena, que é tipo, você não tem lugar, porque você não tem lugar para exercer o seu modo de vida e você também não se reconhece no modo de vida do outro, né, do outro que é o branco. E aí, como que fica a subjetividade, porque a faixa etária que mais se mata entre os indígenas são os jovens, porque eles ficam nesse não lugar. Como quem eu sou, né? Tipo, tô aqui, porque muitos dos aldeamentos, esses aldeamentos foram feitos próximo às cidades, o que traz algumas consequências, né? Que é essa maior relação que traz essa coisa do não lugar, mas também traz outras questões, que é tipo, você não consegue, os territórios não conseguem garantir o modo de vida do indígena, porque o indígena é um povo da floresta. Aí você pega e aldeia ele num território que mal dá para fazer uma plantação de mandioca, de macaxeira. E aí, só que eles precisam de mata para caçar, precisa de rio para pescar. E aí, tipo, não é um território que dá para reproduzir seus modos de vida. E aí eles começam a ter uma interação que é patológica com os brancos. E aí surge racismo, miséria, o uso do álcool, de droga, além dos conflitos fundiários, né, que é um dos grandes problemas que também leva ao suicídio, e os direitos todos negados. E, enfim, é isso. E aí, pronto, aí eu trouxe umas coisas assim mais da prática, porque quando eu estava fazendo isso, eu fiquei confusa do o que discutir, né? Porque tanta coisa, são muitas coisas. Cada coisinha dessa dá para discutir por muito tempo e muito especificamente, mas aí eu trouxe algumas coisas que eram do trabalho mesmo, assim. Quais eram as principais práticas de cuidado de saúde mental que eu realizava, né, como psicóloga, sendo que isso a gente fazia matriciamento para que os outros profissionais também pudessem fazer, né, algumas coisas só pode ser o psicólogo. Mas eu fazia atendimento compartilhado, visita domiciliar, grupo, ação de redução de danos, programa de saúde na escola, atendimento focal, acompanhamento terapêutico, educação em saúde, promoção de espaços de lazer e uma criação de uma horta medicinal que a gente fez. Mas a nossa ação principal, as nossas ações principais tinham como foco o enfrentamento ao racismo institucional, já que a gente lidava com a população negra, né, com a população quilombola, o incentivo à medicina tradicional e a gente conseguir conscientizar a população da saúde como um direito, porque as pessoas não têm a noção do SUS como um direito, né? Como se sempre a gente estivesse ali fazendo favor, elas agradecem muito, é incrível o tanto de coisa que eu ganhava. Eu achava ótimo, né? Claro, ganhar uma couve, um tomate, né? As coisas assim, era sempre bom. Mas elas se sentiam, tipo, quando eram bem tratadas, como se fosse, né? Uma questão sua, mas a gente tentava conscientizar que era um direito. E a gente tentava trabalhar muito através da educação popular, né? Sem impor os nossos saberes, mas a partir do saber deles. As nossas principais dificuldades eram os entraves na rede, porque o interior tem muita questão política, né? Muita politicagem. Então, você tem que conseguir aliados e fazer um jogo, assim, de jogo político mesmo, para o povo gostar de você e conseguir alguma coisa, porque o fluxo não é o fluxo do SUS, é o fluxo dos gerentes do município, né? O isolamento geográfico das comunidades era muito difícil.
a infraestrutura da residência, porque a nossa residência, ela, tipo, não tinha financiamento, porque é uma residência muito atacada, já foi ameaçada de fechar algumas vezes, né, por causa do envolvimento com os movimentos sociais. E a forma biomédica de fazer saúde de lá, porque não, a gente tinha uma dificuldade de propor outras, até que no final a gente conseguiu trabalhar com PIX, né, com as práticas integrativas complementares, auriculoterapia, aromaterapia, mas isso demorou. Aí alguns casos, para vocês verem a situação, como que a pessoa tinha que lidar. Caso de estupro coletivo, de encarceramento da loucura em massa, era tipo, a gente descobria pessoas presas, a gente descobriu pessoas que morreram presas. Aí aquilo que eu já tinha dito, alto índice de uso de psicotrópicos não prescrevidos, casamento e gravidez na adolescência, uso problemático do álcool e alto índice de suicídio e automutilação entre jovens. E a anemia falciforme, né, que é uma doença mais prevalente na população negra. E que não tinha um patologista, né, que analisa o sangue. Não tinha nenhum patologista no Pernambuco para analisar as amostras de sangue que a gente colheu para poder descobrir quem tinha anemia falciforme, porque a anemia falciforme é uma doença autodegenerativa. E aí a gente tentou fazer esse mapeamento, né, já que tinha 3 comunidades quilombolas lá, mas a gente não conseguiu nenhum patologista no Recife, no Pernambuco inteiro. Aí aqui eu trouxe que, apesar das diversidades, tem esses fatores, né, que a gente viu aí, que são comuns, que é a dificuldade de acesso de transporte, ao SUS, as concepções morais enrijecidas, a vulnerabilidade socioeconômica e sanitária e a violência, e a ausência ou ineficiência da rede de atenção psicossociais. Aí os fatores protetivos que o Malu falou para me falar, eu botei 3, aí fiquei pensando, meu Deus do céu, depois de falar tanta bad, como pode? Só ter 3 fatores protetivos. Mas, na verdade, são 3 fatores protetivos que são muito... Por quê? Redes de cuidado comunitário. É basicamente o que sustenta aquele povo, velho. Porque é, um povo esquecido o povo esquecido pelo Estado, esquecido por Deus, foi jogado ali. Não, sem possibilidade de acesso, às vezes, a nada. Às vezes, eu chegar em visitas e uma pessoa me pedir, me dá R$1 para mim comprar um cuscuz, porque faz 2 dias que eu não como, tá ligado? Assim, e aí, essas redes de cuidado comunitário são que acabam fazendo com que exista uma maior proteção entre eles, um autocuidado, assim. Os movimentos sociais que, de alguma forma, eles acabam tomando o lugar do Estado, ou então gritando um pouco mais, mas de muitas formas tomam o lugar do Estado. E os saberes tradicionais, né? Porque tem muito o cuidado através das ervas, através dos chás, dos banhos, tudo isso, apesar de uma negação, né, da ancestralidade e das religiões que não sejam a religião católica. Inclusive, qualquer rezador lá era um segredo, você descobriu os rezadores, não sei quem é rezador, mas não fale a todo mundo não, sabe? Mas, enfim. Inclusive, eu ia falar desse negócio das redes de cuidado comunitário, porque, por exemplo, para a população indígena, a população indígena não só se vê enquanto comunitária, né? Não existe uma possibilidade deles se verem enquanto sujeitos separados e individualizados totalmente uns dos outros. E Abdias do Nascimento traz uma discussão muito interessante, que é bem evidente, assim, quando a gente está no campo, que é do aquilombamento, né, do quilombismo, que é o cuidado com os seus, né, que eu só sobrevivo se você sobrevive, que é muito que a gente vê nas comunidades
quilombolas de lá, que existe uma relação de cuidado familiar, comunitária, para sobrevivência mútua, porque eles sabem que são eles por eles. Enfim, é isso. Isso acho que já falei. Pronto, aí esse é o último slide, gente, graças a Deus. Vocês já devem estar agoniados comigo falando, porque eu fico me sentindo falando muito. Para a gente pensar como essas condições de saúde mental são determinadas historicamente, né? Quem são essas populações que eu falei? Por que elas estão nesses lugares, né? São populações negras, populações indígenas, populações pobres, vulnerabilizadas, que foram expulsas da cidade, né? Jogadas no campo. Enfim, para a gente pensar que existe toda uma história por trás disso, né? Inclusive, Garanhuns tem uma história muito doida, assim, que os quilombos de Garanhuns são descendentes dos quilombos dos Palmares. A cidade toda era um quilombo, e aí chegou uns coronel lá, botou todo mundo pro pântano, e aí, enfim, é isso. A importância da implicação ética e política na defesa do SUS, não só dos profissionais, mas eu acho que a gente precisa parar com o discurso que o SUS não presta, que a gente pega fila no SUS, que é mal atendido no SUS. Tipo, é claro que eu sei que essas coisas acontecem. No entanto, tipo, a gente não tem a dimensão de tudo que acontece por trás e indiretamente que é por causa do SUS, por exemplo, fiscalização de alimento, essa discussão toda que tem, né, das ambulâncias. Se você sofrer um acidente, a ambulância vai te buscar. Se for nos Estados Unidos, 15 mil reais você já vai pagar de ambulância. 15 mil dólares, né? 15 mil dólares você já vai pagar só de ambulância. Então, tipo, a gente tentar valorizar esse sistema, que é o maior sistema, e claro que tem seus problemas, seus defeitos, porque ele está a cada vez mais, pensa só num negócio tentando se sustentar e ele sendo bombardeado o tempo inteiro, né? Porque é isso que está acontecendo, o SUS está sendo bombardeado o tempo inteiro pelo próprio governo, né? A saúde como direito, enfim, que é super importante. Aí, isso aqui é para pensar como é importante a gente, dentro de todos os nossos campos de saberes, né? Eu não sei, além de Bárbara, que diz que é da geografia, mas a gente conseguir construir uma prática localizada, né? Porque a gente acaba importando muito, né? A psicologia tem isso, de uma importação das teorias dos Estados Unidos, da Europa, que são teorias que não cabem para o nosso povo. Simplesmente o nosso povo não funciona dessa forma. E a gente não vai cuidar da saúde mental do nosso povo com uma técnica do sei lá, de quem lá dos Estados Unidos. E aí, para isso, a gente precisa reconhecer os saberes tradicionais, porque o quanto tem de conhecimento dentro das cosmovisões indígenas, africanas, né, que a gente pode se apropriar, não no sentido de tomar para si, tomar posse, né, mas se apropriar desse conhecimento para poder cuidar dessas pessoas, né? E a importância da interprofissionalidade, de novo, não só na saúde, mas eu acho que em todos os lugares que a gente ocupa, para a gente poder deslocar esses lugares enrijecidos de poder, que parece que cada um só pode falar sobre uma coisa, mas que, na verdade, a gente precisa estar discutindo isso, né? Como eu disse, saúde mental tem a ver com o social, é determinada socialmente, então a gente precisa discutir, porque uma política de trânsito influencia na saúde mental, né? Então, eu acho que é necessária essa interprofissionalidade e a psicologia, assim como todas as profissões, precisa ser antirracista, feminista, classista e antiproibicionista, porque são todos esses valores que seguram, assim, o adoecimento psíquico, né? Que se sustentam uma prática e uma vida colonizada em que a gente vive aprisionado e não consegue se singularizar e viver de uma forma em que a gente consiga
não ter todo esse sofrimento constante que a gente está tendo, inclusive agora nessa pandemia. Porque a gente vê a questão da saúde mental como uma coisa muito longe, porque a gente vê a saúde mental como essa coisa do transtorno, mas imagina quantas pessoas estão sofrendo hoje nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, né? Quanto sofrimento psíquico está tendo. Inclusive, talvez vocês, eu mesmo estou perturbadíssima, assim, porque eu já não aguento mais. Preciso de trabalhar, sair de casa, fazer alguma coisa. Mas, e isso porque eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Imagina aquelas pessoas com problemas socioeconômicos, problema de gênero dentro de casa, e o povo lá das reintegração de posse, e todas essas coisas. Isso é motivo para adoecimento do corpo e da mente total. Aí são as fotos das minhas experiências. Isso foi lá no acampamento lá em Minas, foi um grupo de mulheres sobre a vida da mulher no campo. Isso aqui foi o dia que eu entrei na residência, no Centro de Formação Paulo Freire. Aí aqui a gente aprende a capinar, porque tem um negócio chamado tempo de trabalho lá, que a gente tem que plantar e fazer faz uma mandala, que aqui está a mandala agora, né, depois do sofrimento, que é um dos quilombos. Aqui também é outro quilombo, que é um PSE com as criancinhas sobre saúde mental, que eu amava muito. Isso é uma reunião da associação de moradores. Isso aqui é uma escola quilombola que só tinha 5 alunos e queriam fechar, mas não conseguiram. Aqui é no postinho, no dia... Não sei qual é o dia... Dia das Mães, eu acho. Isso aqui é num acampamento também, do MST. Isso aqui quando a gente começou a construir a horta. E aqui é quando a gente foi para a Serra da Barriga. Não sei se vocês sabem o que é a Serra da Barriga. Serra da Barriga é a raiz do Quilombo dos Palmares, é onde começou o Quilombo dos Palmares. É uma subida gigante até lá. Aí a gente organizou um passeio com as mulheres quilombolas para lá, porque a pessoa que começou o Quilombo dos Palmares foi uma mulher, que foi a Quatune. E aí a gente levou várias mulheres para lá, foi muito, 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 muito bonito. Aqui é o caminhozinho que a gente andava todinho para chegar quando não queriam buscar a gente, né? Porque o motorista era um pouco difícil de lidar. Aí a gente tinha que andar esse caminhozinho todinho aqui, que era 1 hora. E essa foto do lado é perto da casa de uma usuária, que é o dia do São João, todo mundo dançando forró. E aqui é aquela frasezinha numa mandala de uma mística que a gente teve no MST, que saúde é a capacidade de lutar contra tudo o que nos oprime e saúde como um direito e conquista popular. Lembrando, né, que o SUS foi conquistado com muita luta mesmo. E é isso, gente. Acabou. Uau! Nossa! Nossa, eu falo muito, né? Nossa, muito bom. Gente, tô sem palavra, alguém fala alguma coisa. Agora é pergunta? Perguntas e respostas? Quem tiver pergunta, quiser fazer alguma reflexão também que teve, o momento é agora. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu estava pensando numa coisa, Fran. Quando você falou da questão da necessidade de construir uma prática localizada, sabe? Eu estava pensando muito sobre a questão dos profissionais que vão trabalhar no rural, no campo, que normalmente eles não moram nos lugares que eles trabalham, né? No seu caso era uma residência, mas aí, por exemplo, como eram os profissionais que realmente eram empregados, né? Trabalhavam como concursados no campo, eles
voltavam para a cidade ou eles moravam no campo, assim. Porque eu fiquei me perguntando sobre como é a relação do profissional que está lá com o local que ele trabalha, porque eu acredito que isso possa fazer toda a diferença, sabe? Porque, pelo menos a experiência que eu vejo de pessoas que trabalham, por exemplo, no interior, é que elas não moram no interior. Elas moram na cidade, trabalham no interior, e aí elas meio que, eu vou lá dar a minha hora de trabalho e volto, e não tenho uma relação afetiva com aquele povo, não tenho, assim, não conheço de perto o que é aquele cotidiano, né? E aí eu fico pensando sobre como a prática profissional que passa por esse, sei lá, reconhecimento do território super ajudaria numa promoção de saúde de qualidade, sabe? Me veio isso na cabeça. E outra coisa que eu fiquei pensando sobre a questão das distâncias, de como o rural e as ruralidades a distância, de você levar 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar nos campos. E não sei, nossa, fiz muitas relações assim, sobre essa questão da juventude que não está no campo, sabe? É uma juventude que está vindo para a cidade, e aí você tem um campo com crianças e idosos, e a juventude não está lá também porque você não tem o trabalho. E aí, quando você falou da coisa da renda do Bolsa Família, eu fiquei, nossa, mas... E eu realmente tinha essa noção de que a outra renda possível seria o trabalho com a terra, mas aí, nossa, aí de pensar, não, mas tem o agronegócio, e aí você não tem a terra para você plantar, e você não vai ter um retorno daquilo. Eu fiquei pensando que qual é a oportunidade de trabalho para o jovem no rural, sabe? E realmente é sair do rural. Nossa, e, enfim, não tem E aí eu pensei na importância de interiorizar os institutos federais, de interiorizar as universidades, porque aí você leva o conhecimento para o campo e esse conhecimento precisa ser devolvido para o campo, né? Isso que você falou, a UFPE está lá, mas eles estão usando aquilo e não estão devolvendo para o próprio povo, sabe? Isso é muito doido. Enfim, eu ainda estou refletindo sobre tudo, mas foi o que eu consegui resumir, certo? Então, Malu, tipo, os profissionais fazem isso também. Eles moram em Garanhuns, né? Que é uns 30 e poucos 30 quilômetros no máximo, eu acho. De Iratama. E eles vão lá, cumprem suas horas e voltam. Inclusive, quando a gente quando a residência não estava lá, eles só ficavam até meio-dia. A unidade de saúde só funcionava até meio-dia. Só passou a funcionar até as 4 depois que a gente foi trabalhar lá, porque a gente falou assim, não existe isso, pelo amor de Deus, né? Como é que vai ter um negócio que não trabalha até a hora que tem que trabalhar, que as pessoas precisam? Enfim, não existe essa relação. As únicas pessoas que têm a relação mais próxima com a comunidade são os agentes comunitários de saúde, porque eles realmente eles moram nas áreas, né? E aí eles têm essa relação mais próxima com os... Só que isso é uma coisa que, assim, que eu tenho uma confusão também, assim, sobre falar ou não, porque existe uma barreira entre as relações profissionais e sociais entre os agentes comunitários de saúde e, por exemplo, a recepcionista, como que é a pessoa que limpa? Esqueci o nome. A pessoa que limpa e cuida do posto. E quem mais que é de lá? A moça da farmácia. Essas pessoas que são da comunidade, existe uma barreira muito, muito tênue, assim, sabe? Entre a relação profissional, o motorista, que era o que criava umas confusão para levar a gente para fazer as visitas, que tipo, fica muito ali, às vezes dificultando o trabalho mesmo, sabe? Porque ou não gosta da pessoa, ou quer favorecer outra pessoa, que são questões de processo de trabalho, né, que deveria ser
regulada e agenciada por um gerente, só que o gerente da unidade de saúde é o enfermeiro, que é totalmente sobrecarregado, né? E aí, enquanto a gente não resolver isso, vai continuar sendo assim. A gente precisa de um gerente para a unidade de saúde, não dá para ser enfermeira. Eu ficava só pensando na coitada da enfermeira lá da unidade, saia com 15 cadernos, assim, para poder preencher ficha, porque um negócio que na zona rural não tem internet, né? Então, a gente faz tudo na mão, entrega para uma pessoa, para poder a pessoa passar para o ESUS, né, que é o sistema. Então, é tipo, preencher atendimento, e ela fazia isso, e como que ela gerenciava uma unidade inteira de saúde. E aí era muito, muito difícil. Essa questão dos jovens, tipo, vai, não tem, assim, é uma coisa que é horrível de se pensar, que, assim, que é uma das questões que ficaram muito marcadas para mim, essa questão de que eles vão embora, assim, todos vão embora, é difícil você ver jovens adultos lá. Não tem, tipo, tem a galera que se casou, ficou por lá mesmo porque tinha algum tipo de emprego por ali, que é bem raro, e tem as pessoas mais velhas, que às vezes são os que cuidam dos netos, para as pessoas saírem, porque depois eles voltam para pegar os filhos, enfim. E aí, se aí a gente fica criando, tentando criar oportunidade, fica assim, tipo, coisas que não é nem minha atribuição, e da minha companheira que era do serviço social, que a gente fazia era ficar procurando, né? Tipo, qualquer tipo de programa, de curso, disso, daquilo, para poder indicar para as pessoas, para ver se a gente conseguia ter algum impacto nesse processo. Só que Garanhuns é uma cidade muito pequena, que funciona basicamente do comércio e do turismo, né? Porque é a Suíça pernambucana, tem o Natal Luz, não sei o quê, e dos pastos lá de gado. E aí é isso. Então, não tem realmente. Ou então trabalhar na roça, só que a galera não quer trabalhar na roça dos outros. E aí, tipo, se cria também uma cultura, aquilo que eu estava falando sobre a coisa da automutilação, que os jovens também começam a ter um contato através das mídias, né? Muito com o modo de vida do urbano, e eles começam também a desejar isso. E aí ele não quer mais aprender a plantar, ele quer ir para a cidade, ele quer ir para a cidade e viver o que ele vê na televisão, viver o que ele vê no Instagram, no Facebook, e aí tudo vira assim, uma bola de neve, né? E aí é isso. Agora, a questão da UPE é um negócio assim que eu não gosto nem de pensar, porque quando eu descobri isso, eu não tive uma raiva normal, não, porque é um absurdo. Uma universidade do estado está ocupando um território ancestral, quilombola, que já é reconhecido, não é demarcado, mas é reconhecido. Ou seja, tá invadindo. E aí, tipo, tem um negócio lá de milho. Só que tem essas coisas de legislação, né? De coisa que é produzida para ciência, não sei o quê, não pode doar, sei lá, umas coisas assim. Só que aí estraga o milho todo. E aí, tipo, tem um monte de gente ali que vive. Tem um monte de gente que passa fome lá, assim. Passa fome real, assim, real, real, oficial. E aí a universidade não dá nenhum retorno, não faz não tem uma política de inclusão, pelo menos, tá ligado? Da população quilombola na universidade que tem lá. Tem duas universidades, tem a Universidade Rural e a Universidade do Pernambuco, em Garanhuns. E nenhuma das duas tem uma política de inclusão para a população quilombola. É horrível. Fran, que é a Bárbara de novo, foi muito interessante você ter falado isso, porque semana retrasada, meu professor, ele trabalhou um tempo na Unila, lá no Paraná, né, em Foz do Iguaçu.
E ele me contou uma situação que traz muito o que você trouxe também em relação à juventude, que eles queriam fazer um curso, né, em parceria com o povo da MST, que fica lá no sul do estado, e eles disseram que não, porque eles estavam muito preocupados com os jovens, porque o jovem, quando ele vai para a cidade, ele não quer mais voltar para cá. E é a nossa luta que vai enfraquecendo aos poucos, porque para quem que a gente vai deixar essa luta, esse movimento todo, né? E era muito um receio de algumas pessoas lá no campo, né? E essas fronteiras, elas estão muito borradas, né? Porque a gente estuda muito, uma coisa que eu nunca parei para pensar também, que não só os jovens, assim, mais humildes também estão saindo mais. Muitas vezes também o filho do grande latifundiário está indo estudar na cidade, está indo trabalhar na cidade. Isso aí é o mais comum. Todos os latifundiários de lá, os 2 últimos médicos que tiveram lá na unidade, são filhos dos latifundiários de lá, que foram fazer medicina, aí voltaram sem saber direito o que queria, passaram 6 meses no posto, aí descobriram a residência que queriam fazer e foram embora. De novo. É a mesma coisa. É uma coisa que é um fenômeno, né, que ocorre assim cada vez com mais frequência também. Você mecaniza o campo, já não tem mais trabalho no campo. Aí você vai na cidade, a cidade já é outro ritmo. Eu falo isso muito também pela minha mãe, né? Ela veio do interior de Pernambuco. São Caetano, é perto de Garanhuns também, assim. Não muito perto, assim, mas é na mesma direção. Vim para cá para cidade grande, aos 17 anos, para trabalhar. São relações, assim, que podem ser muito traumáticas também, assim, para a saúde, né? Você está saindo do rural, indo para uma cidade muito urbanizada também já. O clássico, eu tô saindo porque não tem oportunidades, né? Que oportunidade de estar criando isso desde os anos 70, acho que desde quando a gente começou a construir, né? Essas grandes metrópoles, os grandes centros. Minha mãe veio para cá nos anos 70 ainda. São Paulo ainda era uma grande cidade metalúrgica, né? E imagina, ela veio para outro estado e as pessoas também que vão do interior para a capital, né? Também não encontram condições muito melhores. Enfim, eu fico pensando toda essa história também que perpassa a minha vida também nesse sentido. Mas eu queria parabenizar. Eles vão trabalhar, sair de lá para trabalhar em subempregos, né? E sem a oportunidade de estudar. Porque a maior parte das histórias são essas, né? Tipo, que já sai tipo, com emprego de garçom, que é a noite inteira, aí tipo, não tem como estudar, aí vive num lugar desse tamanho, manda dinheiro pro pessoal da família no norte, né, como que eles se chamam aqui de o norte. Enfim, assim, é um ciclo assim da precarização da relação, né? Porque eu acho que é uma discussão assim da agroecologia atualmente que a gente precisa tanto levar algumas coisas do modo de vida do campo para a cidade quanto da cidade para o campo, né? Essas barreiras já estão borradas e aí é claro que um jovem vai precisar de outras coisas, né? No campo. Não dá para a gente fingir que esse processo não está acontecendo. Enfim, e aí, só que a gente não consegue nem ter uma saúde pública para conseguir um jovem conseguir ter uma consulta. Imagina, né? Outras possibilidades. Eu tenho uma pergunta. Acho que é para todo mundo, na verdade. Tipo, o que a gente, né, que mora na cidade grande, que a gente pode fazer para ajudar nessa questão, sabe? Além do reconhecimento e de repassar informação, a questão de comunicação em si.
E sempre e tendo em mente a questão de, como fala, não colonizadora, cidade-campo, sabe? Não impor a visão, desenvolvimento econômico, aquela visão tipo antiga de, ai, não, porque precisa ter trabalho, precisa, sabe, aquela coisa do colonizador mesmo, tipo, como ajudar, assim, sabe? Agora falando em questões mais práticas, assim, na visão de vocês. Eu acredito que é aquilo, né, que eu coloquei enquanto reflexão, que a gente precisa de uma organização política, né, de reivindicar outros espaços para o campo, para isso que Malu estava falando, né, da interiorização, da educação, porque, assim, essa coisa da cidade ser colonizadora, não é nem que a cidade é colonizadora, a cidade é um espaço e um modo de vida, né? Mas a gente é colonizado. E aí a gente reproduz, né, esses ideais do colonizador. E eu acho que talvez parar de reproduzir. Existem outras ações, por exemplo, a questão do vegetarianismo, do veganismo, é uma coisa que se for em alta escala, bate diretamente nisso, né? Porque se tem esse tanto de pasto aí, de não sei o quê, não, quanto menos pessoas comem carne, menos o boi precisa, né? Enfim, não sei, assim, eu acho que para mim é organização política, eu acho que isso são lutas políticas que a gente precisa travar e que só vai mudar desse jeito. Porque, de certa forma, por exemplo, isso estava em um processo de transformação. É porque a gente acha muito lento, né? É moroso, toda a questão dos governos do PT, que a gente sempre vem falando, né? Parece que até uma questão de saco, mas era um governo que, de alguma forma, estava rolando esse sentido. Inclusive, o que Malu disse aqui, a agricultura familiar, né? A agricultura familiar que basicamente alimenta o Brasil, né? Porque o resto é para importar, commodity. E não depende, infelizmente, não depende individualmente da gente. Eu acho que é muito mais uma organização coletiva, a não ser que você seja um profissional da saúde e esteja trabalhando com isso, ou se você seja algum agente de algum serviço público, por exemplo, de transporte, que você possa botar a pauta. Gente, e essas áreas rurais aqui que não tem transporte? Por que a gente não vamos pensar nisso, por favor? Se você é um agente de, sei lá, trabalha numa empresa dessa de saneamento, pensar, e aí a água desse lugar, né? Vamos botar isso em pauta também. Eu acho que, tipo, acho que a gente pode fazer algumas coisas dependendo do nosso lugar e da nossa predisposição a isso, né? Alguns atos que são individuais, por exemplo, essa coisa da mudança do nosso modo de vida, né? Tipo, diminuir não parar, não precisa parar, mas diminuir a quantidade de carne que você ingere, andar mais de bicicleta, todas essas coisas a gente pensa que não vai ter não vai afetar, mas de certa forma afeta, né? Porque o grande problema é esse. A gente tem um país agora comandado por grandes latifundiários que estão promovendo um projeto de genocida, né? Que é para eliminar essa população rural inteira. Os índios, quilombolas, porque eles são uma barreira para o agronegócio. E aí, tudo que a gente puder fazer para impedir o avanço do agronegócio, ou então a gente que ocupa algum tipo de lugar, né, institucional que possa tentar pautar a mudança no cenário do campo. Eu acho que essas são as saídas e a organização política, e pensar politicamente, ver quem é esse vereador que você vai votar agora, ver os projetos dele, enfim.
Eu acho que é isso. Perfeito. Nossa, obrigada por ter trazido tudo isso. Não é fácil de ouvir, né, gente? É uma coisa. Nossa. É bem difícil. É super importante. Mas a gente precisa ouvir falar, né? Reproduzir isso. Porque as pessoas não sabem, né? A maioria das pessoas não sabem o que se passa na vida dessas pessoas. Então, acho que talvez seja também uma possibilidade, né? Falar mais sobre isso. Falar, você sabia, gente, que existe uma população que tem um monte de bebê morrendo de diarreia porque a água não é tratada? Sabe? Tipo, coisas que aconteciam também onde eu trabalhava. Já isso, né? É normal. Diarreia é uma doença que já devia ter sido erradicada, né? Que já praticamente foi erradicada as mortes há anos-luz. E aí você tem uma população que bebê ainda morre de diarreia. É, tipo, bizarro. Aí pensando na saúde mental, como é que fica a cabeça de uma mãe? Assim, um bebê que morre de diarreia, né? Tanto que tem, inclusive, um negócio que eu ia ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como a gente não, pensando nessa coisa do setembro amarelo, né? O quanto a gente queria esse mês, assim, por mais que eu entenda a importância, de certa forma, dele, né? É tipo uma ponta de um iceberg em que as pessoas não conseguem compreender o que realmente se passa, o que realmente é o fenômeno do suicídio. As pessoas pensam que Franciele está com problemas na vida dela, está muito mal e quer se matar, sabe? Tem várias pessoas assim no mundo e por isso que tem um monte de gente se matando. Mas a questão é que a gente está vivendo um aprofundamento da questão social que está intensificando as mortes por suicídio. Porque as pessoas que se matam, assim, né, na literatura tem dois tipos mais comuns, que é os que se matam do nada e os que planejam se matar, né? E que associa esses que se matam do nada a classes mais altas, a esses tipos de transtorno mental, mas as pessoas que planejam se matar normalmente é ligado mais a essas condições, essas determinações sociais de vida. Aí eu vou ler uns trechos aqui, não sei se todo mundo conhece Maria Carolina de Jesus, mas ela tem no quarto de despejo tem uns trechos sobre suicídio. Aí eu separei esses trechos para ler para vocês. Ó, 15 de junho. Fui comprar carne, pão e sabão. Parei na banca de jornais. Li que uma senhora e 3 filhos havia se suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que se suicidou não tinha alma de favelado, que quando tem fome recorre ao lixo, cata verdura nas feiras, pede esmola e assim vai vivendo, pobre mulher. Quem sabe se há muito tempo ela vem pensando em eliminar-se, porque as mães têm muita dó dos filhos, mas é uma vergonha para uma nação, uma pessoa matar-se porque passa fome. E pior, coisa pior para uma mãe é ouvir uma sinfonia. Mãe, eu quero pão. Mãe, estou com fome. Penso, será que ela procurou a Legião Brasileira ou o Serviço Social? Ela devia ir nos palácios falar com os manda-chuvas. A notícia do jornal deixou-me nervosa. Passei o dia xingando os políticos, porque eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Eu me suicidando,
é por deficiência de alimentação no estômago, e por infelicidade eu amanheci com fome. Dia 28 de julho. Deixei o João e levei só a Vera e o José Carlos. Eu estava tão triste, com tanta vontade de se suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado um herói. 29 de abril. Hoje eu estou disposta. O que me entristece é o suicídio do senhor Tomás. Coitado. Suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida. Quando eu encontro algo no lixo que eu não po que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de me suicidar. Eu não posso morrer de fome. Dia 16 de junho. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para se suicidarmos juntos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão tão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus me esqueceu? Será que ele ficou de mal comigo? E aí é doido, né? Tipo, isso não aparece no Setembro Amarelo, né? Isso não aparece. Uhum. Não, Fran, inclusive eu falo mais, pessoa que pode querer me matar por falar isso, mas para quem conhece a história da Carolina Maria de Jesus, ela é da favela do Canindé, uma das primeiras favelas aqui de São Paulo, à beira do Rio Tietê, e hoje ela já não existe mais, né? Quer dizer, tem ainda alguns pontos lá daquela região, mas não é mais que nem antigamente. E a gente não lembra dessas narrativas no Setembro Amarelo. Aqui em São Paulo, pelo menos, você vai ter a Avenida Paulista, a propaganda: alguém cuida de você, alguém está de olho em você, por favor, pense, estamos aqui cuidando. Mas você vai pegar a realidade dela, a gente está há uns 40 anos, se eu não me engano, ela escreveu nos anos 70, se eu estou bem lembrada. E você já tinha uma pessoa há 40, quase 50 anos atrás falando disso. E a gente ainda avança, mas eu sinto que a gente ainda não está pensando nas pessoas que, principalmente na situação dela, que nem você trouxe, que não podem se dar ao luxo de ter uma depressão. Porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, é uma coisa que a gente conversa muito aqui nas periferias de São Paulo. Eu posso ter depressão com tanta coisa assim que eu preciso da minha vida, o trabalho, os filhos, não tenho saúde, não tenho posto de saúde aqui na minha comunidade. Então, sabe, que atendimento eu tenho? Que compreensão da minha patroa eu tenho se eu ter algum tipo de colapso nervoso? Por tanta ansiedade, tanto estresse que é viver na periferia de São Paulo. E, enfim, é um questionamento aí que eu trago, porque eu sinto falta também dessas narrativas quando a gente discute saúde mental. Aí eu queria agradecer também. É verdade, eu acho que é muito invisibilizado, né? Essa questão. Principalmente nesse momento, assim, é porque eu, dentro da minha bolha acadêmica, né, que eu criei para mim, assim, a gente discute muito essa interface dos modos e condições de vida e as condições de saúde mental. Mas, na verdade, isso não é... A saúde mental e esses problemas são vistos como aquilo que eu estava falando no começo, né? Como um problema da cabeça, que você está pensando coisa ruim, né? Tipo, a maioria da população, a maioria da população em geral é pensamento ruim. Se você pensar coisas boas, vai melhorar, né? Essa coisa do privilégio de ter a depressão. As pessoas têm depressão, as pessoas estão deprimidas, elas estão trabalhando deprimidas, né? É porque a gente também tem o imaginário, né, de que o imaginário dessa depressão privilegiada, né? Que você pode tirar uma licença, fica deitada, que não é tão privilegiada assim, né? Mas pensando nessa situação.
de certa forma é. E aí, não, mas a gente tem um monte de gente que está trabalhando agora deprimida. Está deprimida. E aí ela trabalha porque ou ela trabalha ou ela morre de fome, ou ela se mata, ainda não tem coragem de se matar, ou então tem filho para cuidar, não pode se matar, né? Igual Carolina coloca em certa passagem, pensei em convidar meus filhos para nos suicidarmos, mas fiquei com dó, porque eles tinham tanta vida. Quantas mães passam por isso e vão lá catar lixo para poder comer e dar para os filhos? Ou vão trabalhar como empregadas domésticas, né? Ou vender coisa na rua, ou até mesmo, sei lá, uma professora na escola, porque a gente já sabe que hoje em dia, tipo, tem professor ganhando R$ 1.200, não dá para alimentar e cuidar de uma família, sabe? As pessoas estão vivendo com depressão. E aí a gente cria, eu acho que o Setembro Amarelo cria uma glamorização do suicídio, sabe? Parece que é tipo que o suicídio é vem de uma questão existencial, né? Que a pessoa foi Deleuze ou é Guattari que se matou, maluco, não lembro. Um dos dois se matou porque estava com a questão existencial, foi lá e se matou. Mas não, a maioria das pessoas não se matam porque estão com a questão existencial, e se você abrir o seu inbox, vai ajudar ela. Não, a maioria das pessoas se matam porque a sua terra foi roubada, a sua terra ancestral foi roubada, porque as pessoas têm medo de você, trocam de calçada quando você está na rua, porque você é um preto marginal, não importa o que você faça, você não aceita em lugar nenhum, você é feia por causa da textura do seu cabelo, você não tem autoestima, você acha que você não pode nada, porque você é violentada por vida dentro de casa. Enfim, são muitas questões sociais, né, que determinam a pessoa chegar a esse ponto, né? De a última alternativa ser tirar a sua própria vida. Inclusive, tipo, uma pergunta que sempre que me convida para falar sobre suicídio, eu falo é tipo, quem se mata realmente quer morrer? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quem se mata realmente quer morrer? E se essa pessoa não quer morrer, quem é que mata quem se mata? Porque alguém mata. Quem mata é o Estado, que não dá condições das pessoas viverem vidas vivíveis, vidas que tenham condições da pessoa sentir potência de vida, de viver, de estar alegre, de estar feliz, sabe? Então, eu acho que, tipo, precisa ter essa data de rememorar que as vidas importam, mas que a gente tem que rememorar isso com um caráter político, a gente entender que isso é uma questão política, que não é uma questão existencial, filosófica, que a pessoa se mata. É uma questão de vida ou morte mesmo, que a pessoa chegou de condições sociais, né? Reprodução de vida, enfim. E aí, gente? Já são 10 horas, como é que vocês estão? A gente termina agora. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma reflexão? Ninguém tem, então tá todo mundo cansado também, mas foi ótimo. Acho que eu falo em nome de todos, tá todo mundo maravilhado com a sua fala, assim, muito impactante, mas a gente precisa lidar com isso para traçar novos objetivos, novas proposições para a vida e para as nossas profissões também, enfim. Eu agradeço muito, muito por você ter aceitado o nosso convite e por trazer essa qualidade de debate para a gente. E mais que agradecer. Bárbara quer agradecer. Eu só queria agradecer mesmo, Fran, pela sua presença. Eu confesso que a sua... Eu fiquei um pouco emocionada. Hoje fiquei muito emocionada com as minhas aulas, mas... porque eu encontrei muita história da minha família também na sua
na sua pesquisa, né? E também, principalmente, você pesquisou o interior de Pernambuco, de onde vem minha mãe e tudo. Para mim também foi muito simbólico isso. E também complementou muito meu trabalho enquanto estudante de geografia, né, gente? Eu tenho mania de falar que eu sou geógrafa, mas eu não sou ainda, tá? Eu ainda estou dando uns pontapés nas portas para tentar entender todas essas contradições de campo, cidade e tudo. E aí para mim foi muito importante isso também, fortaleceu muito meu trabalho, enquanto também eu trabalho aqui nas periferias de São Paulo. E para mim foi muito importante mesmo. E só isso, agradecer e desejar tudo de bom para você. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Foi muito massa também. Adorei a conversa com vocês. Espero poder participar em outros momentos, talvez. É sempre bom conversar sobre isso. É importante, né? E é isso. Obrigada. É isso.